Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui com a Helena Brandi e a gente vai falar sobre insônia. A Helena é aí colega de longa data, ela é jornalista de formação e produtora de conteúdo. Atualmente ela tem uma página, tanto aí Facebook quanto Instagram, e depois a gente indica aqui para vocês na descrição do canal, que se chama Um Dia Após o Outro, né? E ela vem falando aí sobre alguns aspectos de saúde mental na quarentena, né? E gostaria, enfim, de te agradecer muito, Helena, de estar aqui com a gente, de falar de um assunto complexo, delicado, que é a insônia, né? Então, queria te perguntar, para começar, né? Você se colocou à disposição aqui para falar de insônia, então qual que é a sua experiência com esse assunto, né? O que é insônia para você e qual é a sua experiência e trajetória nesse tema? Obrigada, Bárbara. Então, eu sou jornalista, eu tenho essa página que é voltada para ajudar a gente a perceber que a gente estava passando por um momento de muita ansiedade. E a gente quis fazer meio que um espaço de terapia e para a gente poder lidar com essa situação. E a gente fala de tudo um pouco, né? Desde a meditação até como procurar emprego nos dias atuais. E é como se fosse cada dia um novo dia, né? Então, uma das demandas maiores agora que a gente percebeu é que tem muita gente dizendo que está tendo dificuldade para dormir nesses tempos malucos que a gente está vivendo, né? E eu tenho bastante experiência com isso, porque eu sofro de insônia, eu acho que desde criança. Quando eu tinha, assim, era muito pequena, quando eu tinha menos de 2 anos, 3 anos, eu tinha uns episódios chamados de terror noturno. E a minha mãe dizia que eu acordava, assim, gritando, catatônica, como se eu estivesse vendo uma assombração, sei lá se eu estava vendo mesmo ou não. E eu ficava, e ela vinha tentar me socorrer, e eu, tipo, gritava mais ainda quando ela chegava para falar comigo. E eu acordava no dia seguinte e não lembrava de nada. Então, desde muito pequena, que eu trago comigo isso de ter os sonos meio agitados, sabe? Ter uns sonhos estranhos. Eu tinha dificuldade para adormecer, sempre tive dificuldade para adormecer. E agora, depois de adulta, com 2 empregos, um filho, né? Eu ficava extremamente estressada e ia deitar para dormir e não conseguia dormir. Muitas vezes eu fiquei sem conseguir dormir. E aí chegou num ponto, Bárbara, que eu tava assim, eu acho que eu lembro, eu acho que foi o meu limite, foi ficar 15 dias praticamente sem dormir. Eu dormia no máximo 4 horas por noite, 2 a 4 horas por noite. E eu tava, sabe, parecendo um zumbi, tava muito mal. E aí foi quando eu comecei a procurar amigos meus para indicar medicamento, consegui umas receitas e comecei a tomar alguns medicamentos. E eu já tomei de tudo que você puder imaginar, né? Desde Zolpidem, Rivotril, de amigos meus que era tipo, tô sem dormir, tô dormindo mal, deixa eu tomar o seu pra ver como é que vai ser essa noite. E também tiveram várias medicações que eu tomei muito variadas assim, e algumas davam melhores resultados, outras não. O Rivotril, por exemplo, era uma coisa que quando eu tomava, eu dormia a noite inteira, mas eu acordava me sentindo muito cansada. E o Zolpidem, por outro lado, ele me fazia dormir e eu conseguia acordar bem, entende? Porque ele é um remédio hipnótico e ele induz ao sono, né? Mas ele não é para deixar o sono por mais tempo. Tem outros remédios que são voltados para deixar você dormindo por mais tempo. Gente, eu não estou indicando remédio nenhum para ninguém, pelo amor de Deus. Pelo contrário, vou falar justamente disso, o problema do remédio. Por quê? Eu acabei me viciando em Zolpidem, né? E o cérebro, ele é muito preguiçoso. Então, se você acostuma o cérebro, assim, toda vez que você deita,
você vê que não está conseguindo dormir, aí você toma uma medicação para induzir o sono, ele não vai ter o trabalho, querer ter o trabalho de adormecer, né? Ele vai esperar você colocar o remédio que vai fazer você entrar em alfa. Então, foi isso que aconteceu. Eu fiquei praticamente uns 3 anos tomando Zolpidem e agora, graças a Deus, estou conseguindo acabar com esse vício, mas não está sendo fácil. Nunca foi fácil para mim dormir, é um grande desafio. E é engraçado, né? Porque a gente... Porque todo ser humano dorme, né? Mas eu tenho bastante dificuldade nisso. Perfeito, Helena. Eu agradeço muito por você trazer aqui, né? A gente criou esse canal aqui, criei para conseguir falar sobre alguns temas que são tabu, né? Então é muito difícil conseguir pessoas que estejam dispostas a falar como se sentem em relação a alguns desses assuntos, né? Então você trazer aqui, desnudar um pouco de como que é ter insônia, o que você sente, o que você já tentou, né? Acho que é fundamental e agradeço você fazer a ressalva de, claro, não é uma indicação médica, pelo contrário, aqui a gente está para ouvir sua experiência e acolhê-la, né? Queria, um pouco antes de te falar sobre outras formas de tratar, né, que você deixou o gancho aí, mas dar um passo para trás e ouvir um pouco de você, né? Já são tantos anos sofrendo com insônia. Se você, nesse tempo todo, conseguiu localizar, né, em diversas formas de abordagem, causas possíveis, né? E também queria que você contasse o outro lado, que são quais são as consequências, né? Então você trouxe aí um episódio complicado de 15 dias contínuos, consecutivos, sem uma noite de sono, né? Que para quem nunca teve insônia, talvez não consiga nem ter dimensão de quais são as consequências. Então, se você puder trazer um pouquinho dessas causas e consequências na vida cotidiana, acho que seria muito bacana. As causas, no meu caso, eu acho que é a dificuldade em relaxar. Não sei se é porque eu sou mais ansiosa, ou geralmente quando eu tenho muita dificuldade para dormir é quando eu estou passando por momentos muito turbulentos no meu dia a dia. Então, se eu tenho muitos problemas para resolver, eu vou deitar e eu fico pensando nos problemas, não consigo desligar daquilo, né? Então, a maior parte das vezes que eu tive, assim, situações muito graves de insônia foram quando eu tava, assim, com 2 empregos, sei lá, processo judicial, esse tipo de coisa, que realmente tira o sono da maior parte das pessoas, mas eu tenho mais dificuldade de parar de pensar nos problemas, né? Acho que também eu desconheço, assim, essa questão mais médica de quais são as causas físicas da insônia, mas a gente podia se aprofundar um pouco mais disso. Bem, e sobre as consequências, isso eu conheço bem, é que, cara, parece que, assim, a capacidade de absorção de conhecimento, quando você não dorme, fica muito pior, assim, e tudo piora, né? Você causa tensão muscular, se você não dorme, você acaba não relaxando, mas a capacidade cognitiva mesmo, isso é o pior, assim. Eu percebo que quando eu fico sem dormir muitos dias, eu não consigo mais processar, a memória realmente piora, eu começo a esquecer as coisas, e eu percebo também que alguns medicamentos, eles têm esse efeito também colateral de você não conseguir processar. Então, eu estava tomando Zolpidem por muito tempo, às vezes até mais do que um comprimido por noite, né? Tinha noites que eu ficava acordando no meio da noite, eu tomava outro para voltar a dormir. Eu comecei a não conseguir absorver os conhecimentos bem e comecei a ter muito problema de memória, muito. Então, dizem que o Zolpidem, inclusive, ele acelera o Alzheimer, e é uma coisa que me apavora. Tipo, meu Deus, não é isso que eu quero. Então, foi por isso, né, que eu falei, não dá para ficar viciada nesse tipo de medicamento, até porque eu sou uma mulher jovem, né, pode não parecer, não sei, mas, enfim, eu
eu não posso ficar dependendo desse tipo de medicação assim tão jovem. Imagina no futuro, né? Se hoje em dia eu já estou tomando um remédio por dia para dormir, como é que vai ser na minha velhice? Helena, muito obrigada por trazer aí as causas e consequências a partir do seu ponto de vista. Queria também te perguntar aí uma curiosidade que me surgiu conforme a gente foi falando aqui sobre insônia, né? A gente tem aí no senso comum uma necessidade, ou isso é martelado tanto desde que a gente é pequeno, de que a gente precisa dormir 8 horas, né? Existe você tem conhecimento de como que existe de fato uma necessidade de dormir 7, 6, 5, 8 horas para que a gente atinja camadas de sono mais profundas, ou para que esse sono ali seja reparador física, emocionalmente? Existe alguma discussão sobre isso? E aí te pergunto, trazendo para o pessoal, né? Com essa medicação, você chega a ter mais horas de sono, ou esse sono ele é mais intenso, com maior qualidade, né? Você consegue trazer isso pra gente, se esse remédio hoje ele te traz mais tempo de sono ou mais qualidade, ou as duas coisas juntas? Não. Então, eu tô parando de tomar o Zolpidem. Eu tomei na última semana, eu tomei, eu acho que uma vez, mas para quem tomava todo dia, para mim já é um grande progresso. Mas o Zolpidem, sim, ele geralmente ele induz ao sono, mas ele não dá qualidade de sono, né? Não é esse tipo de remédio. Tem outros remédios que ele deixa você dormindo por mais tempo. Mas sim, quando eu tomo o Zolpidem, eu durmo por mais tempo, geralmente, do que quando eu durmo sem o Zolpidem. Até porque eu acho que o meu organismo se acostumou com isso. Eu me sinto mais satisfeita com 8 horas de sono, né? Não sei se é porque eu gosto de dormir. Eu sei que, assim, o indicado é que você tenha de 6 a 8 horas. Menos que isso, eu acho que até, assim, não resolve para o organismo fazer todos aqueles processos que ele precisa fazer, que é processo imunológico e de crescimento, de reparação das células. Todas essas coisas acontecem durante o sono. Então, você ter menos do que 6 horas, eu acredito, assim, geralmente não é um sono reparador. É claro que isso varia muito de organismo para organismo. Tem gente que se sente plenamente satisfeita com 5 horas de sono. Não é o indicado, nem o médico indica isso, mas os médicos, eles dizem também que você não precisa ficar se forçando a tentar dormir mais do que isso. Eu acredito, assim, pra mim, que eu me sinto melhor quando eu consigo dormir 8 horas de sono. Mas hoje em dia, que eu tô dormindo sem remédio, eu tô dormindo uma média de 6 a 7 e, enfim, tá sendo isso. Às vezes eu me sinto meio cansada durante o dia, sabe? Eu sinto falta daquela 1 horinha a mais. Perfeito. Você falou aí, né, que nesses últimos dias vem diminuindo a quantidade do Zopidol e de outras medicações, e também lá no início falou, tô tentando outras formas. Você pode compartilhar com a gente quais são outras formas de tratamento que não só medicamentosa, né? A gente aqui no Brasil tem aí índices tão alarmantes de incidência, de prevalência de transtornos mentais, e muitas pessoas trazendo críticas à alta medicalização, então como a gente faz uso aí abusivo de medicações. Claro que no campo da saúde mental é muito complicado, porque ainda existe pouco conhecimento, poucas comprovações, então a gente ainda está muito dependente, né, das medicações. Mas queria ouvir um pouquinho a sua opinião, né, e sua experiência, mais do que isso, de como que está sendo, quais formas você tem buscado, se tem ajudado mais, menos, como que tem sido. Algumas coisas que estão me ajudando muito. A principal forma que eu tenho buscado é a psicoterapia. Eu tô tendo acompanhamento na psicóloga já tem um tempo. Eu tenho também alguns problemas intestinais, síndrome do intestino irritável, que tá surtindo total efeito. Então eu busquei a terapia principalmente por causa dessa questão intestinal, indicada pela minha enterologista, mas enfim, eu resolvi
o problema intestinal e falei para ela, cara, meu principal problema agora é que eu não consigo dormir. E ela tem me ajudado muito com várias técnicas que são incríveis. Principalmente higiene do sono. Isso eu procurei alguns médicos também que me orientaram como fazer a higiene do sono, melhor higiene do sono. E é incrível, a melhor coisa, sabe? A ideia é que você conheça o seu relógio biológico, você não consegue se forçar a dormir muito antes do seu horário ideal, seu horário ótimo para dormir. Então, você tem que entender qual é esse horário ótimo. Tem várias questões também da higiene do sono. O ideal é você não fazer exercício físico de noite, justamente para não excitar muito o organismo. Se você faz exercício físico à noite, você vai chegar em casa excitado, agitado, e aí vai demorar para você conseguir relaxar. Então, os médicos, eles indicam que você faça exercício físico logo pela manhã quando você acorda. Eu mesma não consigo muito isso, mas eu tento fazer mais cedo possível, durante a tarde, que é o horário que eu estou mais disposta. E você ter um horário para desligar todos os aparelhos, e aí é quando você vai diminuir a excitação do ambiente, sabe? Diminuir o estímulo do ambiente no seu cérebro. Então você não só desliga todos os aparelhos, como diminui a luz do ambiente, coloca o ambiente mais em meia luz, e aí tenta fazer coisas que não estimulem muito. Meu médico, ele falava para não assistir televisão, ele falava para não fazer nada que estimule muito o cérebro. Então, não assistir televisão, não ler livro, enfim, tem um horário que você vai só relaxar mesmo. Então, é o momento de meditar, às vezes guardar alguma coisa, tomar um banho, fazer só coisas que te relaxem. E esse horário é geralmente de 1 a meia hora antes de você ir deitar, né? Então, e aí você estabeleceu um horário para você ir deitar todo dia. É claro que nem todo dia, a gente, nessas rotinas malucas que a gente vive, nem todo dia você consegue cumprir exatamente. Mas é que nem você fazer academia. Se você não fizer os exercícios, você não vai ter o resultado que você quer. Então, você saber, tipo, essa noite eu não consegui, mas na noite seguinte você se esforça para você conseguir alcançar aquele objetivo e cumprir as suas metas de horário de dormir e tudo mais. E você saber o horário que você tem que acordar todo dia, estabelecer que vai deitar. Eu prefiro ir deitar 8 horas antes. E aí, como é que funciona isso? Você pode não necessariamente conseguir dormir todas as 8 horas, né? Porque você vai deitar, e aí outra coisa que eu tenho feito que me ajudou muito é meditar na cama mesmo. Coloco uma meditação guiada no fone de ouvido e fico ouvindo e tentando esvaziar a cabeça de pensamentos enquanto eu tô deitada. Tem sido ótimo isso. Antes de dormir e dar uma relaxada, sabe? E outra coisa também que eu ia começar, mas aí começou a quarentena, eu não consegui, mas que já tem um tempo que eu tô querendo fazer, eu sei que é muito bom, é a acupuntura, que dá uma relaxada. Tem acupuntura voltada para insônia, inclusive, né? E, enfim, os resultados são ótimos. Então, é isso. Aí você se conhecendo e sabendo o horário que é o melhor horário para você deitar e cumprindo todas essas tarefas, não pode levar o celular para a cama e ficar no celular ali, tipo, é um hábito que a gente tem, né, de deitar e a gente vive ligado no celular o tempo todo, zapeando, não sei o quê. O ideal é evitar, né? Desliga, coloca no modo noturno, deixa para lá e, né, nem olha, tenta focar naquele momento que você tem para repensar o seu dia, pensar no dia seguinte e começar a esvaziar a cabeça ao máximo, relaxar, agradecer tudo que te aconteceu de bom. E aí
o ideal é isso. Eu acredito que o ideal é você, de qualquer forma, ir deitar 8 horas antes, porque mesmo que você não consiga, não fique 8 horas dormindo, você tem mais tempo para relaxar. E se você for deitar todo dia, sei lá, você diz, não, eu durmo 6 horas. Eu vou deitar 6 horas antes, e aí eu não consigo dormir por um tempo, eu vou ter 5 horas só para dormir. É muito pouco, entendeu? Então, você ter um tempo maior para você realmente relaxar é importante. E essas são as melhores técnicas que eu conheço. Tem funcionado, está funcionando comigo. Estou conseguindo parar de tomar remédio, está sendo incrível. E eu estou conseguindo dormir bem também. É claro que sempre quando aparece um problema maior, é mais difícil para mim adormecer, mas também a ideia, o grande desafio é tentar desligar daquilo e tirar aquele momento para mim, sabe? Para relaxar. Quando você tem um bebê, eu tenho um bebêzão de 14 anos, mas você geralmente vai fazer ele dormir, coloca ele assim perto do seu colo, e o exercício para você fazer o bebê dormir é você respirar muito profundamente. Essa a outra técnica muito boa. É você respirar de uma forma assim mais pausada, né? Então, outra boa técnica para você conseguir adormecer é essa. Você deita, e tem as técnicas para você relaxar o cérebro, né? Você começa a respirar muito mais profundo. Eu costumo dar 3 respiradas mais profundas, assim, tipo, bem focada. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca bem devagar. E aí eu vou pensando cada músculo do meu corpo, desde o pé até a cabeça. E eu vou pensando nos músculos e eu vou vendo se tem algum que está mais tensionado e eu relaxo. Aí eu relaxo a mão, relaxo o pé, relaxo a perna. Vou me acomodando na cama nas posições que são mais ideais, né? Os médicos dizem que, por exemplo, dormir de bruços não é bom. Então, geralmente eu durmo ou de costas ou deitada com o travesseiro no meio das pernas, né? Que são as posições melhores para a coluna. E vou me posicionando a posição mais confortável, tentando relaxar, respirar bem profundamente e relaxando todos os músculos até relaxar os músculos da cabeça, atrás dos olhos, né? E tentar relaxar o cérebro, que é o grande desafio. E até me deu sono agora de falar. Muito bom, muito obrigada pelas dicas, né, de compartilhar aqui todas as técnicas que você vem usando, né? Me veio uma dúvida, né, uma curiosidade, assim, de como que é para você. Você falou sobre atividade física, a recomendação de não praticar atividade física à noite, né, porque isso é excitatório e dificultaria aí a conseguir ingressar no sono, né? Mas eu te trago um outro lado. Tem gente que fala, quando eu pratico exercício físico eu durmo melhor. Né? Então a gente tem esse grande senso comum de que a prática, né, porque o corpo fica cansado. Você sente que nos dias que você pratica, né, tentando seguir a recomendação médica de não fazer à noite, mas ainda que seja tarde, você tem um cansaço físico maior? Isso pode ajudar? Não, com certeza fazer exercício físico é indicação. É claro que todo médico ele fala isso, assim, você tem que fazer exercício físico para você ter um sono melhor. Independente do horário. Se você só consegue fazer à noite, então faça à noite. Não é o ideal, entendeu? O ideal é você fazer assim que acordar. Que não é também o que eu faço. Eu faço à tarde porque é o horário que eu consigo fazer. Eu de manhã não consigo, não rendo. Às vezes eu até... Nas vezes que eu me forcei a fazer exercício pela manhã, até foi melhor para mim. Eu me senti melhor, mais disposta. Porque tem o pico do funcionamento do organismo, né? Quando você faz exercício físico, ele até estimula o cérebro a funcionar melhor e você depois consegue trabalhar com mais produtividade e tudo mais. Mas se para você só dá para fazer exercício à noite, é melhor você fazer à noite do que não fazer, com certeza.
vai te fazer ter um sono melhor. Perfeito. E aí também trazendo um pouco de senso comum, né? E aí pegando, eu sou uma pessoa que consumo bastante chocolate, mas não sou do café, nunca nem experimentei café, mas a gente ouve muito no senso comum, a pessoa toma um cafezinho ali para aumentar a produtividade, aumentar a concentração. Muitas pessoas já acabam desenvolvendo até o vício do cafezinho depois de uma refeição ou ao longo da tarde. E aí tem muita gente que, né? E aí eu pego assim, bem minha avó, que traz, não pode consumir café depois de tal horário, porque senão você não vai conseguir dormir. Você, de fato, sente que a cafeína, né, não só o café, que é uma concentração de cafeína alta, mas outras coisas que contenham cafeína, até o próprio chocolate, Coca-Cola, ou às vezes a pessoa toma algo até que tenha cafeína, você sente que, de fato, a cafeína ela prejudica a qualidade do sono? E você adotou alguma prática de não tomar café depois de algum horário? A cafeína também é estimulante e dentre as regras aí da higiene do sono, todas as recomendações médicas, a sua avó tá certa. O ideal é você não tomar café até no máximo horário do almoço. Sabe aquele cafezinho depois do almoço? Tudo bem, né? Mas depois disso, tomar café a tarde inteira, às vezes a gente está trabalhando o tempo todo, toma café e tal, isso é péssimo para o sono, com certeza. E eu sinto muito isso. Quando eu tomo café à noite, eu tomava, sabe, quando eu precisava, sei lá, quando você é criança, você não valoriza muito, né? As noites dormidas, você acha que é uma perda de tempo, eu achava isso. Então, eu tomava café para passar a noite inteira acordada estudando para a prova, por exemplo. E funciona. Você toma café, você não dorme. Perfeito. Deixa eu te fazer uma última pergunta, né? Que ao longo de você contando um pouco da sua história, das manifestações de episódios de insônia, você buscou auxílio médico em que momento? E você recomenda, né, que a pessoa busque auxílio de profissionais, seja aí psiquiatras e psicólogas, quando, em que momento? Teve um episódio isolado, se isso começa a virar frequente, você, na sua opinião, isso é importante, buscar o auxílio médico? Mas existe uma definição médica de insônia, que é você passar, sei lá, 10 dias sem conseguir dormir, sem dormir bem todas as noites, sabe? Depois de 10 dias dormindo poucas horas por noite, você tem definido que você tem uma insônia crônica, sabe? Se esse for o caso, você está mais de 10 dias dormindo mal todas as noites, é bom você procurar, sim, um médico. No meu caso, foi um psiquiatra, porque eu estava realmente precisando de uma orientação assim, mais séria, mas às vezes a questão, o problema você consegue resolver de forma terapêutica, né? Você sabe que você tem problemas a serem trabalhados, aí pessoais, e você levar isso para uma terapia pode ser muito bom também. Enfim, isso vai um pouco de cada um, mas eu acredito que se a qualidade do seu sono tá te atrapalhando, você tem que procurar ajuda, porque é uma coisa séria. Tipo, a falta de sono atrapalha em tudo na nossa vida, né? Na disposição, na produtividade, em tudo. Então, se você não tá dormindo bem, você tem que procurar uma ajuda aí. E existem várias terapias alternativas também, tem Theta Healing, né? Aquilo que você acha, que você acredita que você está precisando mais, né? No meu caso, eu procurei um psiquiatra porque eu achei que era algo muito sério, que eu precisava de um diagnóstico médico para analisar o meu caso. E, enfim. Perfeito. Não, acho que muito bom, Helena. Eu agradeço. Eu acho que foi uma aproximação muito importante do tema.
Eu conheço aí alguns amigos, felizmente eu nunca tive episódios assim graves, então uma outra noite que você está mais agitada, mais excitada por alguma coisa que aconteceu ali no dia, mas isso nunca perdurou por dias consecutivos, então agradeço muito por ter essa qualidade do sono, porque eu sei como isso é precioso, ainda que eu não tenha tido o oposto, né, que é essa privação. Então eu agradeço a sua presença aqui, acho que foi muito bom a gente poder ouvir, né, e se aproximar desse tema, e te passo aí para as considerações finais. Então, eu acho que o mais importante é isso, é você pensar, quando você deita, você não precisa ficar pensando nas coisas da vida, tenta esquecer, tenta só focar no seu corpo, naquele momento, na energia, tenta esvaziar a sua cabeça dos problemas, né? Desligar dos problemas, que esse é o principal ponto para você conseguir dormir bem. E tem uma outra técnica que eu achei muito boa, que foi passada pelos meus médicos e pela minha psicóloga, que é a parada respiratória, o exercício da parada respiratória. E existem aplicativos disso, né? Que são aplicativos que eles só dizem assim, quando você tem que inspirar, inspira, expira. É isso. Fica uma mulher falando com a voz gostosinha, eu faço isso às vezes, sabe? Tem um aplicativo chamado Breathe to Relax. Adoro esse aplicativo. E é isso. O exercício da parada respiratória, ele funciona muito bem. É parecido com a meditação, mas ele é bem focado na respiração só. E ele é muito bom, inclusive, para controle de crise de ansiedade e tudo mais. Esse exercício eu indico bastante. E muito obrigada, Bárbara, por esse espaço de eu estar aqui e falar sobre esse assunto que é muito importante. Não sou, como eu te disse, não sou médica, eu tenho mais uma experiência prática aí de muitos anos de insônia e muitos anos em busca de como melhorar o meu sono. Espero que eu tenha ajudado também. E é isso. Depois não deixa de me seguir lá na página do Insta, que, enfim, ajuda quem está começando. A gente está com uma página tem pouco tempo, mas tem um conteúdo bem vasto, tá bem legal. Perfeito, Helena. Já estou te seguindo lá, vou colocar o link aqui também para quem está acompanhando o canal te seguir, acompanhar o seu trabalho. Novamente agradeço e tenho certeza, você veio aqui com a proposta justamente, não sendo médica, trazer o seu olhar. Tenho certeza que eu aprendi bastante e outras pessoas podem aprender e tentar aplicar essas técnicas no dia a dia, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. Valeu, querida. Um beijo.